boa noite, nós estamos iniciando mais um evento do Instituto Aviva. Hoje um bate-papo com o ex-governador, economista, professor Simão Jatene sobre o tema por que devemos participar da política. Mas antes de passar a palavra, uma saudação inicial do nosso querido professor, economista e ex-governador, você que está nos assistindo, você deve estar se perguntando o que é o Instituto Aviva. O Instituto Aviva é uma organização não governamental sediada em Belém do Pará, que tem por objetivo impactar e transformar a sociedade por meio do Evangelho. E nós temos 7 áreas de influência, 7 diretorias, e uma delas é o eixo governo e política. Estamos a pouco mais de 10 dias das eleições de 2022. E nós convidamos o nosso ex-governador Simão Jatene, que aceitou de pronto o convite para estar conosco aqui debatendo um tema que eu considero talvez o mais importante desse momento. Por que devemos participar da política? Governador, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua gentileza de estar aqui conosco. É um privilégio tê-lo conosco. Bom, antes de tudo eu quero agradecer o Instituto Aviva, agradecer a ti, Eduardo. Mas eu quero não apenas agradecer, eu quero festejar a iniciativa. Eu não poderia deixar de participar, né? Senão eu ia estar negando o próprio título da nossa conversa de hoje. Por que devemos participar da política? Então eu sou grato a todos, aos que nos ouvem e veem também, agradecer a audiência e dizer da expectativa de que a gente possa dividir esse momento, enfim, refletindo sobre algumas questões que eu acho que são absolutamente fundamentais para esses tempos difíceis que vivemos. Então, vamos para lá, bate-bola. Vamos lá. Eu não sei se tu sabes disso, Jatene, mas, por exemplo, eu sou professor da UFPA. Em 2009, tu estavas te aposentando na Universidade Federal do Pará e com a tua aposentadoria abriu uma vaga na Faculdade de Economia. Abriu um concurso na Faculdade de Economia e eu prestei esse concurso. Eu entrei exatamente na vaga aberta pela aposentadoria do ex-governador Simão Jatene. Pois é, para vocês verem, né? O sujeito nos convida para vir para um bate-bola, aí já começa nos entregando direto. Ou seja, ele entrou como professor quando eu já estava saindo. Mas é verdade, Eduardo, eu acho que é isso mesmo. E para mim eu acho que isso tem... sempre que a gente quiser olhar a vida com olhos de aprender, isso é uma bela lição, não é? De que a roda gira, e que bom que gire, e que bom que as coisas, enfim, não se percam nessa girar da roda, não se percam princípios, não se percam valores, não se percam amores. Então eu acho que eu fico muito feliz de que alguém que, enfim, ingressou na universidade numa vaga que deixamos ao sair do magistério, que para mim foi sempre uma grande paixão. Eu sempre digo que eu sou geneticamente músico, eu tentei ser intelectual e terminei político, mas eu sou geneticamente músico, então as coisas sempre me foram feitas por muita paixão. E a sala de aula é uma coisa apaixonante, né? Mas vamos lá, Caboclo, a bola está contigo. Bora, vamos lá, vamos para o que interessa, né? Todo mundo, as pessoas que estão aqui presencialmente, as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, estão muito preocupadas certamente com o tema do nosso debate. O Brasil vive um momento muito importante na sua democracia. Aliás, nós temos uma nova república muito recente, né? Ou seja, nós tivemos um processo de redemocratização, 1985, 88, uma Assembleia Constituinte, elegemos presidentes, mas a eleição de 2022, na minha opinião, é a eleição mais importante da nova república. Nós não estamos discutindo os próximos 4 anos, nós estamos discutindo 40 ou 50 anos dessa nação. Nós estamos a um pouco mais de 10 dias da eleição. E eu vejo muitas pessoas ainda, eu tive em Tomé Açu recentemente, e é curioso porque muita gente dizendo, não, política só tem ladrão, só tem bandido, eu não quero saber de política, eu não vou votar. E eu vejo que o voto nessa eleição, não somente o voto, como o engajamento, a participação no processo político eleitoral brasileiro, se tornou um elemento fundamental para a construção da nação que nós queremos.
Qual é o teu sentimento sobre isso? Qual é a tua opinião sobre o momento que nós vivemos e sobre a necessidade de nós nos envolvermos na política? Ô Eduardo, eu acho que, confesso que eu iria até um pouco mais além. Eu não acho que apenas o Brasil está vivendo um momento importante. Eu acho que nós estamos vivendo algo que eu chamo de uma encruzilhada civilizatória. Ou seja, esse bicho chamado homem, que está no topo da cadeia alimentar, que, enfim, construiu no seu processo evolutivo o mundo que vivemos, eu acho que ele está diante de uma série de desafios e de questões que precisam ser enfrentadas. Dentre elas, eu reputo duas que eu acho que são absolutamente fundamentais. Uma é a relação dele com outro homem, ou seja, a relação entre os homens. Eu tenho muita dificuldade de entender que tenhamos chegado a um ponto de vai à lua, tá certo? Enfim, tem uma capacidade de produzir gigantesca e ainda tenhamos uma desigualdade da dimensão que nós temos. Isso me incomoda profundamente. O segundo ponto é a relação do homem com a própria natureza. Então eu acho que esses dois desafios, eles estão aí a nos cobrar, primeiro, uma outra relação entre os homens, fundada efetivamente na solidariedade, fundada no amor, fundada em princípios que não se esgotam na questão de igualdade formal diante a lei ou igualdade política no voto, mas vão além disso, vão além disso. E, obviamente, isso tudo emoldurado por uma questão que acho que é fundamental, é entendermos que somos passageiros de uma grande nau, que é o mundo, o planeta que vivemos, e que se nós não tivermos a competência, a compreensão, a capacidade de tratar isto com este grau de seriedade, que somos passageiros, né, nós podemos estar semeando aí um futuro trágico, dramático para as gerações que virão. Para mim, eu acho que a partir daí é que eu começo a discutir a questão da política, que para mim tem que estar construída sob a ideia de que você precisa discutir causas e não coisas, né? Então, na hora que nós nos colocamos diante disso, eu acho que começa a ficar mais claro que a ninguém é dado o direito e o dever de não participar da política. Nós só temos duas formas, a construção da sociedade e, enfim, quem constrói a sociedade é a própria sociedade, ela é necessariamente uma construção coletiva. Ela exige necessariamente a compreensão clara de que, primeiro, de algo que eu chamo do pertencimento coletivo, que, diga-se de passagem, no Brasil isso é muito frágil. Nós falamos o nós, mas nós normalmente não exercitamos o nós. E sem noção de pertencimento coletivo, você não tem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, você não consegue ter a questão da compreensão do que é público. Não é por acaso que no Brasil, durante muito tempo, se tratava público como alguma coisa que não tem dono. Ou público é alguma coisa que é do Estado. Ou seja, você tem uma relação de exterioridade com o que é público. E alguns, mesmo que compreendem que público pertence à sociedade, de vez em quando comete o equívoco de entender que pertence a um determinado grupo e não à sociedade enquanto coletividade. Há até uma tentativa de sequestrar o Estado para... Claro, para colocar a serviço, tá certo, né? Então, eu acho que essa ideia de pertencimento coletivo é um ponto fundamental. E se a gente, então, compreende isto,
o exercício, né, sem a ideia de pertencimento coletivo, você não tem Estado. Você não tem, na verdade, uma construção, né, que se faz pelo jogo político. E aí entra para mim sempre uma questão. Quando a gente olha a história da humanidade, na verdade, dois foram os grandes motes para caminhar: ou a política ou a violência. Eu ia usar uma expressão mais grosseira, porque faz rima com a história do P, o político a porrada. Eu continuo apostando na política. Eu continuo apostando na política. Agora, o que é fato também, nós precisamos entender que o exercício da política não se esgota no gesto nem no ato de votar. E isso muitas vezes faz parte de uma grande confusão. Até porque o voto, muitas vezes, se é um voto que não tem por substância, não tem, enfim, como embasamento a verdade, o conhecimento dos fatos, a informação correta, ele pode terminar chancelando o que tem de pior. Então, esse é um dos desafios da história da democracia. Na minha avaliação, o voto por si só, ele pode chancelar algo que não tem nada a ver com o sonho da democracia, com o sonho da imposição, ou seja, do coletivo. Ele pode terminar, enfim, fruto da manipulação, né, criando a falsa ideia de coletivo. Essa tua fala até agora, ela abriu umas 5 linhas de discussão aqui muito fáceis. E aí minha cabeça estava aqui, certamente quem está nos assistindo, quem está presencialmente aqui, ou quem está nos assistindo pelo YouTube, certamente pode indagar várias coisas. E eu quero trabalhar essas linhas contigo ao longo desse debate. Uma primeira discussão, estamos falando claramente de uma eleição 2022. E você falou, nós todos somos passageiros de uma grande nau. Vamos usar essa tua expressão. Nós estamos falando, portanto, do mundo globalizado. Ou seja, a eleição do Brasil hoje interessa para o mundo, e o mundo está de olho na eleição para o Brasil. Aliás, a eleição do Brasil vai ser um pêndulo em toda a geopolítica mundial e sobretudo latino-americana. Então, quando a gente olha recentemente aí alguns chefes de Estado emitindo opinião sobre a eleição brasileira, significa que a eleição brasileira ela tem um peso. Ao mesmo tempo, nós estamos discutindo um rumo de uma sociedade, uma trajetória. Qual é a trajetória que nós queremos? Qual é o projeto de sociedade que nós queremos? Qual é o tipo de política que nós queremos? Quais são os valores que nós defendemos? Como é que tu vê a importância dessa eleição brasileira no atual contexto latino-americano? Bom, veja, quando eu te disse que achava que nós estamos diante do que eu chamo de uma certa encruzilhada civilizatória, e eu vou voltar para um ponto primeiro. Para mim, eu acho que a gente precisa trazer para o centro desse debate essas duas coisas. A questão da desigualdade. Eu não consigo entender um mundo moderno, tá certo, que tem o grau de desigualdade que nós temos hoje. Eu não consigo, eu tenho uma enorme dificuldade de entender isso. Na verdade, eu passei, inclusive, minha vida inteira tentando estudar, compreender como é que a gente reduzia isso. E veja, tu tens isso globalmente, tu tens isso transferido para os estados nacionais, tu tens isso para os subregionais, e esse eu acho que é um grande desafio. É um grande desafio. Quando a gente pensa, o que é essa eleição? O grande debate que eu acho que termina, ele não se coloca de forma clara, tá? Como é que se efetivamente combate a desigualdade. Porque, de certa forma, a experiência populista tentou criar uma fantasia em torno disso.
esse é um discurso que ele te permite sair, e aí eu vou cair já num negócio que sempre incomoda discutir, a história do você achar que é possível cortar um mundo ou uma sociedade em direita e esquerda. Eu particularmente acho isso, para mim, chega a beirar o simplório. A discussão para mim é exatamente, tá bom, a questão da desigualdade é central para ti? Como é que tu imagina ficar aí? Porque tu tens coisas interessantes nesse debate, né? Primeiro, alguns acharem que então, a desigualdade sempre existiu e sempre deverá existir. Eu não consigo acreditar nisso, isso não me satisfaz. E já vamos chegar no cerne da tua questão. O segundo que diz o seguinte: não, a desigualdade você pode estalando o dedo resolver. É uma grande fantasia que você sabe que não resolve. E aí você cai na discussão que eu sempre tento, até de forma para caricaturar mesmo, é você dizer o seguinte: olha, bom, mas a sociedade que nós vivemos é uma sociedade desigual? Ela é melhor do que as anteriores? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida que a sociedade capitalista ela é extremamente mais avançada quando comparada à sociedade feudal, quanto comparada com a sociedade escravagista. Enfim, é fato isso. Até mesmo você pegar os dados históricos, mostram que o nível de pobreza mundial vem caindo sistematicamente, né? Claro, claro. O que a gente está discutindo, para mim, sabe, Eduardo, não é só a questão da redução da pobreza. Eu nunca vi ninguém que fosse contrário à redução da pobreza. E eu já estou com mais de 70 anos. Quando tu vais discutir a desigualdade é que tu encontras o buraco. Não é um problema da pobreza. A pobreza todo mundo é contra. Agora, nem todo mundo efetivamente é contra a desigualdade. O que eu quero colocar com isso é que eu posso elevar o patamar, o piso, tá? Mas eu não tenho nenhum interesse de imaginar que elevar o piso exija que se eleve o teto mais do que o próprio piso, o que significa que eu aumento a desigualdade. Eu acho que o civilizado, o moderno, o sonho civilizatório é você elevar o piso e diminuir o teto. E fazer isso progressivamente. Que é a discussão que eu acho que a gente tem que enfrentar. Dizer o seguinte: bom, a sociedade que a gente vive, o grau de desigualdade, alguns apostavam que depois do pós-guerra tinha diminuído muito, mas você tem tido isso, o Piketty veio mostrar que isso tem acontecido ciclicamente, você tem momentos de elastecimento dessa história, de aumento da desigualdade. E essa é uma coisa que eu acho que você tem que discutir globalmente e tem que discutir internamente. Você tem que discutir internamente. Agora, não dá para que essa discussão interna se resuma, tá, num debate dizer, não, então, a esquerda quer reduzir desigualdade e a direita quer aumentar a desigualdade. Acho que isso é uma coisa de passado. Acho que isso é uma coisa, me perdoe quem pensa diferente, mas acho que isso é uma coisa de passado. Eu acho que as experiências que quando a gente olha globalmente, e a sociedade, a social-democracia para mim veio um pouco nessa direção, era uma tentativa de dizer o seguinte: bom, o que é que está como ponto de discussão central? Essa sociedade que nós vivemos, ela vai se eternizar? Não, na minha avaliação não. Ela vai ser superada como foi o feudalismo, como foi a escravidão. Agora, a forma como isso vai se fazer, esse eu acho que é o debate central, pô. Pois é, mas na discussão atual, quando a gente fala da questão da desigualdade, talvez existam projetos diferentes de enfrentamento. Vou dar um exemplo, o que está no centro disso? Papel do Estado. Quando você vê, por exemplo, a visão da chamada esquerda, por exemplo, daquilo que é chamado de progressismo, populistas. Qual é a visão do Estado? O Estado tem que ser o grande
a grande locomotiva da superação da desigualdade. Então você tem toda uma estratégia para isso. Eu diria que pior do que isso, sabe, Eduardo? Eu acho que essa é a grande questão, porque eu acho que essa é a questão central mesmo, tá? Estado versus privado. Pronto. Eu acho que, na verdade, essa é uma questão que precisa ser superada com uma questão mais séria, quer dizer o seguinte: público, que é algo que é maior do que o Estado e maior do que o privado. Mas vamos voltar à discussão que eu estava querendo trazer para a gente pensar um pouco. Vamos pensar nos últimos 30 anos. E nós tivemos aí uma experiência da social-democracia no Brasil. Tivemos governos do Fernando Henrique Cardoso e governo do Lula. Uma perspectiva de uma social-democracia, governo de esquerda. O que nós observamos no Brasil? Primeiro, uma nação que foi bem sucedida no combate à inflação, plano real, mas não conseguiu reconduzir o Brasil a uma trajetória sustentada de crescimento econômico. O Estado agigantou-se, o Estado cresceu, a carga tributária cresceu, ao ponto da sociedade começar a questionar, inclusive, esse Estado. Sim. Ou seja, o debate hoje o Estado não serve mais à sociedade, mas a sociedade serve a um Estado cada vez mais agigantado, burocrático, ineficiente. A capacidade de investimento, sabes muito bem disso como gestor público, é diminuta, em nível federal, em nível estadual, em nível municipal. E como a gente vê no debate atual, por exemplo, você tem dois caminhos. Um candidato que prega o retorno a essa visão de mundo, inclusive dizendo que vai aumentar o gasto público, que vai aumentar o tamanho do Estado, porque a lógica de você gerar a diminuição da desigualdade é aumentando o Estado, mas quando a gente vê na prática, o que isso gera? Tu não achas estranho, só para pensar, o que isso gera? Essa candidatura tem por trás dela os maiores grupos econômicos do país? Então, putz, é por isso que eu quero te dizer, esse debate precisa ser recolocado. Precisa. A quem serve essa agenda, né? A quem serve essa agenda? É que esse debate de Estado e privado, tá? Para mim, a sociedade que se constrói, ela necessariamente tem que ter Estado e privado, e a presença e tamanhos de ação de cada um depende de circunstâncias tão diversas. Vou te ser claro. Acho que se precisa menos do Estado em São Paulo do que na Amazônia. Concordo contigo. Mas então, a questão toda, Jatene, é na discussão do problema fiscal. É a qualidade com que essas coisas estão sendo tratadas. E aí entra o ponto da nossa discussão, é a política. A política. Tá certo? As pessoas tentam fugir das questões centrais, simplificando esse problema. Não, eu sou a favor do Estado e eu sou a favor do privado. O Estado sozinho, ou de forma grosseira, majoritariamente e tal, nós tivemos experiências terríveis na civilização, no processo civilizatório. E o privado sozinho, nós tivemos experiências terríveis no processo civilizatório. O Estado, na verdade, é uma construção social, né? Como instituição, é produto de uma sociedade. Claro. Não existe Estados idênticos. A sociedade brasileira construiu um tipo de um Estado que eu vou chegar a mencionar, mas eu quero voltar àquela questão da discussão contigo. Por quê? Porque a gente vê hoje, e eu tenho uma preocupação muito grande, não só como economista, mas como cidadão, do retorno ao populismo fiscal. Nós tivemos em 2015 e 2016 a maior crise econômica da história brasileira, de caráter totalmente endógeno, o mundo inteiro crescendo. Perfeito. E o Brasil com 13 milhões de desempregados pela lógica do populismo fiscal. Essa lógica... Esse que vos fala viveu na carne isso aqui. Viveu. O salário, a maioria dos estados brasileiros estavam atrasando o salário e a gente desesperado. Exatamente. Posso fazer um gancho de uma coisa que pega com agora? Algumas pessoas chegam comigo e dizem assim: Jatene, por que tu não terminaste determinadas obras? Por que tu não concluíste? Exatamente neste momento da crise, nós percebemos o seguinte: ou eu desacelerava a questão do investimento, ou eu ia atrasar salário de servidor. E para mim isso é dramático. Tu imaginas o que é um pai de família no final do mês não ter o salário? O que foi que eu fiz? A gente tirou o pé do acelerador. Mesmo sabendo que era uma política antipopular.
Claro, não, e sabendo uma coisa, que eu talvez não concluísse algumas obras, que foram algumas concluídas, outras até hoje ainda não, mas e foram concluídas por um governo que jamais teve coragem, não era de dizer que a obra era do Jatene, mas era de dizer que é obra da sociedade, porque independente de que se tivesse eu construído, ou concluído, ou ele concluído, essa obra tem um pai só, é o povo do Pará, que é com o imposto que ele pagou, que foi construída. Então algumas obras não foram concluídas, e é importante que eu acho que as pessoas tenham claro isso, tá? Porque nós tivemos que desacelerar. Então essa crise foi uma crise dramática, dramática, porque na verdade, e ela, vamos ter claro, nós tínhamos governo federal contra, nós tínhamos na verdade todo um processo político complicadíssimo no país, né? E aí nós fizemos uma opção por garantir salário e garantir o mínimo de equilíbrio das contas. Isso nos permitiu, inclusive, e esse teu gancho é importante porque me dá margem para isso, me permitiu para explicar uma outra coisa, que de vez em quando eu ouço o discurso, peguei o Estado com um déficit. Fala sério, pô. É a única coisa que eu posso dizer, fala sério. Nós acumulamos, quando pegamos o período de crise, com medo de atrasar salário, nós acumulamos e reservamos, fizemos uma reserva. Tá? Óbvio, eu desacelerei os investimentos e reservei o recurso, porque eu digo, se essa crise aprofunda, nós vamos aqui buscar nessa poupança e a gente não atrasa salário. Quando caminhamos para 17, 18, começou a desanuviar, como diria o caboclo, tá certo essa história? Nós pudemos então o quê? Voltar a acelerar. Então em 18, nós gastamos mais do que arrecadamos em 18, por quê? Porque nós gastamos a poupança que tínhamos feito antes também, tá? Além da receita de 18. É isso que, quando se fala em déficit, foi exatamente. Mas esse é um ponto fundamental que eu às vezes é um. E aí, desculpa, tu percebe como o Estado tem uma importância? Então, para mim, não é o fato de você Estado mínimo, não. É o Estado tem que ser do tamanho necessário. A gente poderia até discutir a questão da qualidade do gasto também, que é outro debate. Esse, para mim, é que é o grande debate. É a qualidade do Estado. Que Estado aqui, na verdade, um Estado que tem um compromisso em responder às questões da sociedade, esse é um Estado que pode ter um. Mas responder não significa, tá? Você cria uma carga tributária absolutamente absurda, e essa carga tributária absurda financia o enriquecimento de determinados grupos. Aí, eu tô convencido. Esse é um Estado que não devia existir, nem mínimo, nem de tamanho nenhum. Esse é um Estado. Agora, quem é que elege as pessoas que comandam esse Estado? Essa é a base para essa discussão. Eu estou convencido, Jatene, que esse debate do Estado ele é central. Inclusive, a quem serve o Estado, qualidade do gasto público, tamanho do Estado, a necessidade de nós termos determinados instrumentos alternativos para viabilizar obras públicas, com parcerias públicos-privadas, por exemplo. Claro. Acho que a questão da privatização, ela se torna um debate essencialmente necessário hoje. Claro. Sociedade brasileira. Claro. E quando a gente vê a mentalidade que permeia toda uma geração de gestores públicos, aí quando eu falo, não falo somente de políticos, eu falo daqueles que vão instrumentalizar o corpo burocrático. É a lógica do gasto. Nós precisamos gastar. Tiramos a crise de 2015, 2016. Não existe almoço de graça. Grátis. A Argentina agora é um exemplo disso, mas não vamos longe. O teu governo, da qual eu tive a oportunidade de colaborar de alguma forma, foi reconhecido nacionalmente como um exemplo no que se refere ao equilíbrio fiscal. O Pará era um dos estados que era visto nacionalmente como um exemplo de equilíbrio fiscal. É verdade, nós tivemos praticamente em todos os anos. Isso. Diga-se de passagem, tá? Conceito emitido por um governo que era contrário politicamente a nós.
Isso permitiu, ou seja, o esforço do equilíbrio das contas públicas permitiu com que houvesse lastro para captação de recursos, ou seja, capacidade de endividamento. Entrou um novo governador que usou esse lastro de uma forma, na minha opinião, completamente irresponsável. Nós tivemos 8 empréstimos de mais de 4 bilhões de reais, e aí a discussão é a qualidade do gasto. Porque se você endivida o Estado, mas você gera um efeito indudor da economia, que gera emprego, gera renda, gera o aumento da arrecadação do Estado, isso pode, de certa forma, ser até positivo. Mas o que nós estamos vendo no Estado do Pará, primeiro, é um caminho muito perigoso, porque esses 8 empréstimos e o aumento do endividamento do Estado já acendeu um sinal amarelo para o futuro, porque os próximos governadores, quando essa conta começar a ser paga, vão ter uma compressão na sua capacidade de investimento. Então é uma frase que acho que eu já ouvi algumas vezes: farinha pouca, meu pirão primeiro, ou se come meu cavalo alazão, outros que comam ou não. No seguinte sentido: eu gasto de uma forma irresponsável agora, promovo política populista, e daqui a pouco eu não consigo pagar funcionalismo público, daqui a pouco eu não consigo mais investir em saúde, educação, porque o Estado está super endividado. Belém do Pará está vivenciando essa mesma lógica. O prefeito agora, no meio da eleição, em um dia, conseguiu me aprovar na Câmara de Vereadores um empréstimo de 200 milhões, elevando o endividamento do município de Belém para 2 bilhões de reais. Ou seja, é uma mentalidade que tem levado o Estado, seja município, seja governo do Estado ou União, exatamente a falência, a bancarrota. Essa conta vai ser paga por nós. Pois é, eu acho que isso termina fortalecendo a ideia daqueles que acham então que pode negar o Estado como um todo. O que a gente precisa, na minha avaliação, né, é não se esgotar nessa história de que não, eu sou contra o Estado, eu sou contra o privado. Nós precisamos ter a competência de construir o Estado e o privado, e sobretudo a relação entre esses dois entes, de forma a construir o bem público. Isso para mim é que é a questão central. E aí veja uma coisa, como é que essa coisa se encaminha. Primeiro, eu não escolho o privado, mas o cidadão escolhe quem vai gerir o Estado. Se ele escolher pessoas que tenham um compromisso efetivamente com a questão coletiva e com a questão pública, tá? Esse diálogo com o privado, ele certamente se dá num nível de equilíbrio que permite você avançar a sociedade. E aí, vamos lá. Alguém pode dizer assim, já tem... Mas por que tu estás colocando que o privado sozinho tem teto baixo? Não sou eu que estou dizendo isso não. Sabe quem está dizendo isso? A história. 29 foi um exemplo típico disso. Por que surgiu um sujeito chamado Keynes, tá? Quando todo mundo pegou e disse, olha, essa crise vai acabar, então a sociedade capitalista vai explodir, não tem jeito, ela não sai da curva, né? O pensamento dominante não era apaixonado pelo Keynes, não. O Keynes terminou surgindo como um negócio, porra, e aí? O fato. Agora, qual é o fato também? Depois disso, se achou que o Estado, independente de qualquer uma outra coisa, ele seria o demiurgo, ou seja, ele seria quem ia salvar a pátria. Aí deu no que deu. As experiências sociais democráticas deram problemas por quê? Não foram os avanços, conseguiram alguns avanços, conseguiram. Mas a partir daí, a turma que acha que tem almoço de graça, resolveu dar o passo maior do que a perna, que inviabilizou inclusive ganhos que já tinham sido conquistados. Então o que eu acho, nós estamos de novo vivendo, na minha avaliação, tá? E essa polarização, esse drama termina levando muito para isso, que se a gente não tiver
um debate mais sério sobre esse tipo de coisa. Por exemplo, se te perguntar, tu é a favor ou contra privatização? Depende. Depende do setor. Depende do que é que vai ser privatizado. Tu és esquerda ou direita? Depende. Tá certo? Se ser, tá certo, esquerda é negar Deus. Ser esquerda, tá certo, é negar valores importantes como família, etc. Eu não sou esquerda. Se ser direita é achar que não deve existir Estado, eu não sou direita. Porque eu acho que você precisa do Estado, sobretudo em determinadas circunstâncias. E aí, quando a gente volta para essa discussão, eu quero pegar um gancho que tu levantaste aí. Tu falaste de Belém. Deixa eu deixar claro para cada um e para todos. E quem estiver duvidando disso que eu estou dizendo, por favor, pesquise. É só o que eu quero dizer. Pesquise. Belém, o município de Belém, está progressivamente se tornando inviável. Eu já explico. Está se tornando inviável. E o pior, tá certo? Você não vê nenhum movimento consequente no sentido de mudar isso. Já explico. Na verdade, uma das fontes de receita dos municípios, de um modo geral, é o ICMS. O ICMS é arrecadado pelo Estado, mas 1/4 do ICMS arrecadado, ou seja, 25% de todo o ICMS que é arrecadado em cada estado, pertence aos municípios daquele estado. Ou seja, ele termina se constituindo também numa fonte importante de receita para os municípios. Tá bom. Como é que é distribuído esses 25%? Ou seja, esse 1/4, vamos pensar que ele se transforma num outro bolo. Como é que esse bolo é distribuído entre os municípios do próprio estado? Ele é distribuído da seguinte forma: 75%, ou seja, a maior parte do bolo, é distribuído segundo algo que se chama de valor adicionado, valor agregado. E eu já explico o que isso significa. E 25% é distribuído conforme definido pelos legislativos estaduais. Então, o grosso do ICMS, que é dos municípios, é distribuído proporcionalmente ao valor agregado. E o que é o valor agregado? O valor agregado são todas as saídas do município, tudo que o município vendeu para fora do município, menos as entradas, ou seja, tudo que o município comprou de outros municípios. Estou simplificando algumas coisas para ficar mais claro. Imagine que neste município se descubra uma grande mina. Vou citar aí ferro, por exemplo. Então, essa empresa que vai explorar ferro neste município, ela termina comprando tratores, esteiras, etc., etc., que são as entradas. E ela exporta, tira, manda para fora do município, o que? A montanha de ferro que está sendo... Então, esses municípios terminam tendo um valor agregado altíssimo. Altíssimo. E aí eu vou dar um exemplo. Vamos para cá. Paraupebas, por exemplo. Canaã é um outro exemplo. Alguém tem ideia quanto foi que Paraupebas recebeu de ICMS no primeiro semestre de 2022, por exemplo? FM. De ICMS. Eu vou dar uma ideia. No primeiro semestre ela deve ter recebido 300 e poucos milhões. Sabe quanto recebeu Belém? 217, mais ou menos. Quantos habitantes tem Paraupebas?
Mais ou menos 200 e poucos mil. Quantos habitantes tem Belém? Mais ou menos 1,5 milhão. O que significa? A cada ano, como o valor agregado desses municípios grandes exportadores aumenta, mais do que proporcionalmente ao valor agregado global, perde em importância Belém e os demais municípios. Então, Belém e os demais municípios cada vez ficam com uma parcela menor do ICMS. Sendo que aqui é a maior base arrecadatória, né? Não, aqui tu tens o seguinte, tu tens a maior parte da população, rapaz. Canaã, por exemplo, deve ter recebido, aí eu não tenho muita, porque eu não vi esse número recente, mas Canaã deve ter recebido, que tem mais ou menos o quê? Não chega a ter 50 mil habitantes, talvez? Não, tem mais. Quanto? Quase 100. Hoje? Que seja 100 mil habitantes. Não era essa a informação que tinha, era bom de conferir, mas paciência, que seja 100. Recebeu praticamente o mesmo que Belém, que tem 1,5 milhão. Então vocês percebem que Belém vai ficar inadministrável. Pois é, mas tem um ponto nesse debate. Não, que é só uma quero questão fechar para dizer o federativa. seguinte, então qual é o problema? Vai cada vez mais faltar dinheiro e vai cada vez mais, o que é mais grave, se a gente não escolher melhor, vai faltar dinheiro e o pouco vai ser mal gasto. Esse é o grande drama. Aí o cara sai na rua, fica reclamando. Cara, para pensar. Né? Olha a importância da gente Pois é, agora olha participar. Só, já tem, olha só, política. esse debate é importante. Participar e eleger bem, votar bem, por quê? Esse é um debate federativo. O que define, portanto, o nosso federalismo? Isto aí significa o seguinte, não é porque não é só os executivos, não. Os parlamentares teriam que ir em Brasília estar brigando para mudar isso. É o legislador federal, o deputado federal. Na verdade, é fundamental rever essa forma de distribuição de ICMS. Aí alguém vai dizer, sabe o quê? Ah, mas o Pará é frágil para fazer isso. Isso não. Porque você pode simplesmente dizer o seguinte, e foi esse o tempo que eu passei grande parte discutindo para tentar ver se emplacava isso. Mas a maioria das pessoas preocupadas com o que poderia supostamente perder de voto nos municípios mineradores, nunca discutiram isso com seriedade. Mas vamos lá, nós temos aqui a ilógica lógica de cobrança do ICMS de energia no destino, Pronto. Deixando no estado do Pará o ônus de mitigação dos impactos sociais e ambientais das barragens. Pronto. Lei Candir. A questão... As pessoas sabem como funciona essa história da Lei Candir? Poucas pessoas... Valia a pena saber. Valeria. Imagine o seguinte, imagine que a gente tem aqui alguém que vai exportar palmito. Aí ele corta a saizeira, a pupunheira e tal, mas ele diz assim, mas eu não tenho lata, eu preciso importar lata. Aí, essa empresa que se instalou aqui para exportar palmito, ela vai fora, em São Paulo, e compra lata. Quando ela compra lata em São Paulo, ela paga ICMS lá em São Paulo. Tudo bem, aí volta com a lata. Mas eu não tenho conservante. Talvez no Rio tenha. Vai ao Rio, compra conservante. Quando ela chega no Rio, ela paga ICMS e traz o conservante. Então ela cortou aqui a palmeira, tá certo? E agora ela invasa aqui, põe na lata, etc. E exporta. Essa exportação não rende absolutamente nada para o Estado em termos de ICMS, porque as exportações são desoneradas. Primários e semi-elaborados, né? Exatamente. É o que eu chamo de a queda. Agora vem o coice. Aquele imposto que essa empresa pagou para São Paulo e pagou para o Rio, ela tem o direito, virar crédito para ela, para cobrar do Estado do Pará. Então, além da queda, o coice. Você vê isso discutindo?
Nós estamos no auge de uma eleição. Ainda tem um deboche. Está sendo discutido. Ainda tem um deboche. Me enchi um saco dessa história, tirava um sarro da minha cara. Ainda tem um deboche. Quando, por exemplo, se pega a compensação de Belo Monte e se usa 77% da compensação de Belo Monte para uma unidade de conservação fora do estado do Pará. Inclusive, no teu governo, a PGE entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para reverter isso. Foi exatamente isso. Agora, como quero dizer que a ação contra a Lei Candir, que foi mal resolvida, mas parcialmente resolvida no atual governo, mal resolvido, mas parcialmente resolvido. Vitória de pirro, né? É. Uma vitória de pirro. Exatamente. A ação, quem moveu, foi o nosso governo. Todas as ações contra a Lei Candir. Diga-se de passagem, eu entendo que essa questão da resolução, já que você tocou nisso da Lei Candir, é alguma coisa que mais ou menos eu também transito. Estudaste muito, é isso. Foi uma irresponsabilidade a forma como se resolveu a Lei Candir no estado do Pará. Primeiro porque o governador abriu mão de todo o passivo. Pronto. Abriu mão de todo o passivo. Exatamente. Segundo, estabeleceu uma compensação futura muito menor do que que deveria ser a arbitrada. Terceiro, adiantou tudo que ele podia receber, recebeu logo. Ou seja, se come eu e meu cavalo alazão, os outros que comam não é isso? É isso mesmo. Então assim, nós estamos lidando com um estado hoje que tem uma baixa base arrecadatória, tem um passivo social imenso a ser enfrentado e crescente em função dos grandes projetos. O modelo econômico é um modelo que gera a pobreza, portanto gera desigualdade. E nós precisamos de uma visão estratégica para o desenvolvimento do Estado, capaz de mudar esse modelo. Como é que se faz isso? Discutindo política, discutindo políticas públicas, elegendo pessoas comprometidas com uma agenda. E o que me dá angústia, Jatene, é que quando você fala como temas sobre Lei Candir, FPM, ICMS de energia elétrica, os nossos direito superficiário, os nossos representantes não tratam dessa agenda. Não tratam dessa agenda. Nós elegemos mal. Mas veja, se isso, nem nas eleições isso vem à tona, tu imagina depois que passa a eleição. Isso não dá voto, né? Isso não dá voto. Aliás, que futuro nós podemos esperar de uma sociedade que o que norteia o debate político não é uma agenda, não são valores, não é ética. O que norteia hoje o debate político no estado do Pará é cesta básica, dentadura, cadeira de roda, milheiro de tijolo, patrocínio para torneio de futebol, quem vai balançar a bandeira. E a gente espera que esse político eleito nesse jogo se torne um representante capaz de enfrentar essa agenda que é imensa. Aí eu te pergunto... Não, o pior é que eu acho o seguinte, vai aparecer alguém e te dizer o seguinte: foi sempre assim, tudo é igual. A consequência dessa brincadeira é que cada vez menos pessoas de bem querem ingressar na política, sabia disso? Pronto. Eu ia te fazer uma pergunta exatamente nisso. Porque ainda vai aparecer, pode ter certeza, porque essa é a saída mais cômoda, sabe? Não, e tem uma que eu escuto assim. Tem uma que eu escuto agora, com muita frequência. Não, primeiro tu tens que ganhar para depois tu mudar. Mas como é que eu vou ganhar para depois mudar? Mais do mesmo? Quero te dizer que uma das razões porque eu estou também aqui é tu teres tido a coragem de sair candidato nessa eleição. Tá? Obrigado. Não, é verdade isso. Porque cada vez mais as pessoas de bem estão, tirando. Não é fundamental, como parte de uma agenda de sociedade, nós levantarmos uma nova geração de líderes na política do nosso Estado e do nosso país? Eu acho que é fundamental isso, mas essa eu acho que é mais uma das razões, porque eu acho que nós temos que participar, nós temos que discutir política. Agora, nós temos que discutir uma agenda. Vamos ser franco, qual é a agenda do Estado, tu conhece? Não tem uma visão. Qual é o projeto do Estado? Não tem. É o personalismo, é o patrimonialismo, é o fisiologismo. Não, mas isso aí é porque o Jatene não gosta do governador. Eu não tenho nenhum interesse pessoalmente gostar, não gostar. Para mim não é essa a minha discussão. Eu gosto da Ana, eu quero que ela continue gostando de mim, isso sim, aí é diferente. Mas aí, agora, o que eu não consigo, tá,
é aceitar que as pessoas sequer deem conta o que está sendo discutido, gente. Eu não recordo de ter visto uma discussão, com toda a franqueza, uma eleição tão sem conteúdo no sentido de debate. Primeiro, aí o cara controla a rádio, televisão, jornal, papapá, inventa que construiu isso, fez aquilo e tal, vai atrás para saber, ué. Um dia desses chegou um amigo meu revoltado sobre a história dos hospitais. Porque nós fizemos 18 hospitais, né? Todo mundo dizia que eu era louco, como é que eu ia fazer? 18 hospitais, deu uma média... Muita gente era contra, né? Claro. Muita gente era contra os hospitais. Claro, dava uma média de 1,5 hospital por ano. Não, praticamente alguns ficaram 2 ou 3 por concluir, que foi de Castanhal, né? O Abelardo, para mim, foi o exemplo mais crítico da má política. O Abelardo estava pronto, o Abelardo tinha roupa de cama, o Abelardo estava para rodar. Passaram mais 6 meses para fazer o Abelardo rodar. No auge da pandemia foi aquela confusão. Então, enquanto o debate político se restringir nesse grau de... Porque para mim qual era a grande questão? Eu sempre imaginei que o governador, ou seja lá quem, que sucede, ele deveria vir com a vontade de dizer o seguinte: esse cara fez, eu vou fazer mais do que ele. Esse para mim é um mote, quando você tem como objeto da política a construção de uma sociedade. Agora também não basta fazer, tem que fazer e fazer também direito. Eu vou fazer mais e melhor. Que a pessoa, se cada um operasse desse jeito, aí sempre vai dizer: já tem isso desde que o mundo é mundo, ou desde que os bichos falavam, isso é assim. Eu estou muito preocupado com uma certa sensação de... Eu entendo o desencanto, eu entendo a frustração. Mas, gente, eu estou com 70 e poucos anos, eu ainda sou capaz de sonhar. Hoje me preocupa eu ver jovens sem sonho. Sem ideal, sem utopia, né? Sem sonhos, rapaz. Tem razão para isso? Tem. Mas essa é uma coisa que a gente precisa enfrentar. A história não está pré-escrita. A história se escreve cotidianamente. E ela não se escreve a partir de uma única mão. Ela pode até ser registrada pelos donos do poder, mas ela se constrói por todos. Pode até o registro não corresponder aos fatos, mas a história, cotidianamente, ela exige, e que bom que assim o seja, a participação de todo mundo. Nós precisamos parar com esse negócio de dizer o seguinte: não tem jeito. Não, Eduardo não, tudo igual, Eduardo não vai ganhar. Eduardo não vai ganhar a eleição porque ele não é conhecido. Não, Eduardo não. Até eu gosto do Eduardo, mas não voto no Eduardo, porque enquanto a mentalidade for essa, e eu sempre uso, vou ser muito franco, até o meu exemplo. Eu era tido como grosso para esse papel de enrola-prego, porque para mim dizer não era com a mesma facilidade de dizer sim. Já não dá, pô. Os caras chegavam inventando que um tipo de gasto, já não dá. Na época do Gabriel, eu era o secretário de planejamento, então a gente, com todas, olhava, não dá. Não, mas sabe e tal, não dá. E por sorte o Gabriel foi um grande governador desse estado. E ele segurava. Abriu um ciclo, né? Segurava, né? Então, eu era um desconhecido. O Gabriel, a primeira eleição, começou com 3%. Quem fez o Gabriel governador? Eu sempre brinco que quando começam a reclamar muito, eu digo: rapaz, tu conhece algum político extraterrestre?
Tem alguns que até parecem mesmo, sabe? Mas eu não conheço nenhum. E todos foram eleitos aqui. Agora, nós precisamos cada vez mais meter na cabeça, não basta você votar no dia da eleição. Eu tenho quase que certeza que se eu sair perguntando para algumas pessoas em quem votou para deputado estadual ou federal há uma ou há duas eleições atrás, não vai lembrar. Se você fizer uma pergunta agora, quem são os seus candidatos, 90% das pessoas não têm candidato a deputado federal ou estadual. É o voto de uma hora. Aí, continua a lei que está acabando com Belém e a maioria dos municípios. Ou seja, continua uma distribuição equivocada. E esse sentimento, minorias organizadas acabam impondo seus valores, a sua agenda, numa grande maioria apática, descomprometida e desorganizada. Belém hoje, eu falo como cidadão de Belém, está pagando um preço muito grande pela última eleição. E o que decidiu a última eleição? O atual prefeito de Belém está fazendo uma péssima gestão. Não há nada que se possa dizer que ele esteja fazendo de algo positivo, não há um elogio que se possa fazer. Ele ganhou com 26 mil votos de diferença, branco, nulo e abstenção foi 230 mil votos. Então eu acho que fica o desafio, olhar para frente. Mas olhar para frente, tendo como referência o passado. E acho que a gente precisa ter coragem de usar. Ah, mas eu não vou escolher um outro cara porque eu não sei se vai ser pior. Troca. Democracia é isso. Olha, eu acho que a gente está vivendo, e não é uma coisa particular do Pará, mas no Pará isso é importante. Nós temos algumas questões fundamentais. Quando eu comecei falando sobre a relação homem-natureza e homem-homem, porque eu acho que isso se rebate. O meu sentimento é que a gente ainda tem chance, particularmente na Amazônia, é isso que eu vou dizer agora, de fazer uma revisão da nossa caminhada, e eu explico por quê. O bônus demográfico nós ainda vamos ter por algum tempo, o que significa dizer a sociedade amazônica ela é mais jovem do que a média da sociedade brasileira. O que eu estou querendo fazer com essa conta para as pessoas começarem a pensar? É ativos versus inativos. As sociedades que hoje são chamadas desenvolvidas, elas deram esse passo estratégico exatamente no momento que a gente chama de que você tem um bônus demográfico. Ou seja, que o número de ativos é maior e bem maior do que o número de inativos. Porque as sociedades elas têm uma tendência a ter um ciclo que é mais ou menos o seguinte, né? Você tem uma sociedade mais jovem, com o tempo, até por toda a evolução, várias coisas da ciência, do tal, essa sociedade vai envelhecendo, e aí tu passas a ter, primeiro, tu tem muito jovem e pouco velho, morre muito cedo. A esperança de vida é baixa e tal. Com a evolução local, mas também global, essa esperança de vida aumenta. É isso? Então as pessoas passam a viver mais. Tem um tempo que elas passam a viver mais, mas ainda está nascendo muita criança. Aí vai entrando a fase de redução também da natalidade aqui. Então é uma sociedade que ela começa a progressivamente se tornar uma sociedade mais velha. Essa sociedade mais velha, ela está menos, tá certo? Em menos condições de gerar riqueza, mas ela tem mais demandas para garantir saúde, para garantir qualidade de vida. Então, eu não vejo as pessoas pensarem sobre isso. O Brasil praticamente já quase, ainda está, mas quase já perdeu a sua janela ou o seu bônus demográfico.
Na Amazônia nós ainda temos alguns 10, 20 anos aí. Esse é um período estratégico. Quando eu falo da questão da encruzilhada civilizatória, eu estou falando dessas coisas. Tem decisões que, se nós tomarmos errado agora, certo? O preço daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, vai ser insustentável. Nós podemos nos transformar daqui a 20 anos, 30 anos, numa sociedade velha. E aí não é no sentido pejorativo. Quem está falando é um cara que já passou dos 30. Tá? Então, nós vamos estar falando de uma sociedade velha sem ter condições de garantir isso. E nós estamos tratando isso como... Onde é que tu vês esse debate? Onde é que a gente vê esse debate? Aliás, nós estamos aqui tendo uma coisa mais grave na minha cabeça. Nós estamos sendo governados por um jovem com a cabeça mais velha que eu já vi. Pensa velho. Não é capaz de construir, de pensar uma coisa estratégica. E eu insisto, não tenho nada pessoal contra ninguém. Agora, me incomoda. Me incomoda porque aqui estão meus filhos, aqui estão meus netos, e aqui estão os filhos e netos de tantas pessoas. De tantas pessoas de bem. Nós temos algumas perguntas que foram enviadas pelo YouTube. Enquanto a Carolina se desloca aqui para fazer a pergunta aqui, eu vou te fazer uma provocação sobre isso. Você acabou de citar a questão do nosso governo agora, do atual governador. Mas caberia a um poder, minimamente, exercer um controle sobre isso. Caberia, portanto, ao Poder Legislativo Estadual, à Assembleia Legislativa, fomentar esse debate, fomentar essa agenda, fiscalizar, trazer essa agenda para o cerne da discussão, discutir política pública, discutir desenvolvimento. E eu te confesso, Jatene, que talvez essa seja a pior Assembleia Legislativa da história do Pará. Eu não me recordo nos últimos 3 ou 4 anos de ter uma agenda estratégica sendo discutida na LEPA. A LEPA se permaneceu muda, queda, omissa, e nós corremos o risco de reproduzirmos o que já é ruim. Como é que tu vê a nossa Assembleia Legislativa? Como é que tu vê o Poder Legislativo do Estado do Pará? Com muita preocupação. Com muita preocupação. O que nós podemos fazer para mudar isso? A receita já é conhecida. Avalia os candidatos, pô. Porque tem gente mais jovem, tem gente aí com a cabeça, alguns pouco conhecidos. Paciência. Vamos nos unir e torná-los conhecidos, pô. Mas esse é um jogo muito desigual. Imagine o seguinte. Não tenho dúvida disso. Agora, Eduardo, isso tem que começar. As pessoas têm que começar a meter na cabeça uma coisa. O mundo não termina na próxima eleição. E em qualquer próxima eleição. Então é importante que a gente se organize para exercitar a política. Aliás, eu quero trazer à discussão um tema aqui, e já passo a palavra para a Carolina, que também para mim está se tornando central nessa eleição. Dentro do nosso modelo político, nossa democracia brasileira, nós criamos, para mim, eu acho que algo que nós precisamos combater e enfrentar, e acabar com isso, minha opinião. O tal do fundão eleitoral, que é um tal de um financiamento público de candidatos. O que acontece? Fundão eleitoral, 4,9 bilhões de reais, recurso nosso, meu, teu, todos nós que estão aqui assistindo. Isso chega na mão dos partidos, e o dono do partido, o cacique do partido, dá para quem quer, distribui para quem quer. Eu sou candidato a deputado estadual, não uso fundo eleitoral. Abri uma vaquinha eleitoral, vocês podem ver minha vaquinha eleitoral, é público isso, R$ 2.300. Estou concorrendo com candidatos a deputados estaduais aí com R$700 mil, R$800 mil de fundão eleitoral, que pega, contrata milhares de pessoas, centenas de pessoas aí pagando R$100 a diária para balançar a bandeira, mas é uma forma de uma compra de voto ali, camuflada ali. Como é que a gente pode fortalecer a mudança dentro de um sistema que ele é desigual e perpetua a desigualdade através do fundo eleitoral? Eduardo, eu
tenho uma certa aposta no seguinte. Eu acho que o que vocês estão fazendo, aqui, por exemplo, né? Uma instituição que resolve debater essas coisas, né? Eu acredito que as coisas ruins contaminam, mas eu acredito que as coisas boas, tá, contagiam. Então eu acho que é possível, eu vou continuar apostando e acreditando nisso. Se cada um começar a discutir na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua igreja, né? Enfim, na sua escola, aí a gente vai ter que enfrentar uma outra coisa. Nessa encruzilhada, ou crise civilizatória que a gente está vivendo, para mim tem um outro componente que a gente não tocou aqui, mas para mim é trágico. A confiança é valor civilizatório. Nós estamos destruindo a confiança, gente. Hoje no Brasil praticamente ninguém confia em ninguém. E tem razões para isso, que é pior. As pessoas mudam de... E aí, opinião, modo de ser, modo de ver, conforme a sua conveniência. Eu um dia desse disse... Alguém me perguntou, tu és lulista, bolsonarista? Eu digo, rapaz, tem uma rede desses todos, os ista. Agora tem o ista que eu acho o mais perigoso de todos. É o oportunista. Esse é o pior de todos. E nós estamos... Isso passou a ser... Você banaliza. Eu acho que essa é uma das coisas da política que é muito séria. O mal político... ele se desqualifica, ele desqualifica a política. E ao assim fazê-lo, ele termina afastando as pessoas. É isso que nós não podemos aceitar, pá. Nós temos que reagir a isso de qualquer forma. Nós temos que reagir, nós não temos saída. Ou fazemos isso. É claro que isso tem um custo. Tem um custo emocional, tem um custo de tu entrares num debate desigual, tá? Onde vão ter robô para pegar, tentar destruir a tua imagem. Então, agora, não sei se acontece contigo, comigo de vez em quando acontece. O senhor tem que sair, porque o senhor... salva. Então, só o senhor não salva. Não, quem salva é Cristo. Agora, o que tu estás fazendo? Ah, mas eu não posso fazer nada. Pode sim, rapaz. Pode, além de votar, tu pode fazer muita coisa. Eu te confesso que eu vou ficar rouco, mas vou continuar fazendo gargarejo para continuar repetindo isso, porque eu acho que se nós não fizermos isso, nós estamos entrando, e não é uma coisa, eu acho que essa é uma prática, é uma coisa que tem que entranhar no seio da gente. Mas essa é a minha esperança. A minha esperança é que as pessoas de bem desse Estado, as pessoas que estão inconformadas com o que está acontecendo aí, as pessoas que ainda têm sonhos e utopias, que ainda têm valores, que ainda tem ética no trato com a coisa pública, que ainda entende o que é a res pública, tem a capacidade de se unir na construção de um projeto. Eu acho que é exatamente de enfrentamento. Isso. Aliás, eu aprendi uma coisa na minha vida, sabe, Jatene? Que nós temos algumas coisas muito parecidas, né? Por exemplo, nós somos economistas, nós somos professores da UFPA, fizemos Unicamp. Jovens. A gente é muito romantizado pela lógica do planejamento, né? O que é planejar?
Planejar é construir, arquitetar, sonhar, ter utopias, construir. Mas 99% das pessoas que pensam no planejamento esquecem talvez uma parte tão importante quanto. Planejar também é desconstruir, importunar, constranger os interesses que muitas vezes são deletérios à coletividade ou à res pública. Claro. E chegou a hora de nós fazermos o enfrentamento disso, de termos capacidade, coragem para fazer o enfrentamento disso. Sobre o risco de lá na frente, nós temos uma conta muito alta a pagar como sociedade. Exatamente. Eu queria chamar a Carolina para trazer aqui à tona aqui as perguntas que estão sendo enviadas aí pelo YouTube. Eu vou fazer duas perguntas primeiro, das que já tem lá, tá? A primeira, assim, faz um comentário e pergunta a opinião de vocês. Ética e competência são pilares de um bom governo. Como vocês dois estão vendo o governo do Pará hoje, que é tido nacionalmente como um governo corrupto? Vou fazer logo a segunda. Isso, faça. Tá? A segunda, assim, me deixa até chateada, mas... Como é que o senhor vê a reprovação das suas contas, inclusive por membros do seu governo, que foram na contramão do Tribunal de Contas, que aprovou por unanimidade? Vamos começar com a primeira, então. Por parte, né? Que nem Jack, né? Não, a palavra está contigo. Não. Como é que eu vejo o governo que está aí? Eu acho que como todas as pessoas de bem. Com uma enorme preocupação. Agora, o que eu vejo também é que eu não recordo de um governo que manipulou tanto a informação e a comunicação como esse governo. Então é possível que muita gente veja com uma visão absolutamente equivocada. É por isso que eu sempre digo, eu não peço que acreditem em nada do que eu estou dizendo, eu só peço que procurem outras fontes. Porque o que é que eu tenho sabido? Eu não tenho visto, mas tenho sabido. E a conversa que eu pensei até que essa conversa eles já tinham superado, mas com uma dificuldade de... Eu acho que o governo do Pará não tem um projeto de Estado. Não tem um projeto de poder, sim, mas um projeto de Estado não tem. Acho que não tem realizações, e me perdoe quem pensa o contrário. A grande parte de supostas obras que concluiu foram as obras que ficaram inclusive com dinheiro em caixa, como ficou o BRT, inclusive. E aí eu vou fazer uma revelação. O BRT não começou a ser construído no nosso governo, porque o governo federal não nos deu a licença para iniciar a obra. Nós obtivemos o empréstimo, fizemos o projeto, obtivemos o empréstimo. Isso já era para estar pronto. Passamos mais de 2 anos tentando conseguir a autorização para iniciar a obra, porque como o próprio era federal, que é uma BR, nós não poderíamos, como Estado, executar uma obra na BR sem autorização do governo federal. O governo federal não gastaria um tostão, só tinha que autorizar. E essa autorização não saiu por razões de natureza política. Por pressão dos que hoje estão aí. E eu não estou aqui inventando ou supondo, não. Eu tive isso como depoimento, como declaração de pessoas da República na época. Só foi possível sair ao final do nosso governo. Ao final do nosso governo.
E assim foram vários. Então não tem projeto. Como não tem projeto e não pode ter realização, não tem. Está se aproveitando de uma ou outra obra que ficou inacabada para terminar, etc. Ou daquilo que a Vale faz. Não tem. E como tal, não tem desenho para o futuro. E para mim isso termina alimentando mais ainda o desencanto da juventude. De uma fração dela que não se emociona com o fato de pegar 500 ou 600 reais, que ela vai gastar no primeiro mês, no segundo mês e depois acabou. Então isso me preocupa. Isso me preocupa, sim. E essa não é uma avaliação minha. E não quero aqui entrar na coisa mais grave, porque aí é caso de polícia e eu não sou policial. Espero que a polícia faça o seu papel. Agora ainda tem uma coisa, de vez em quando é uma ameaça, tá? Que vai fazer isso, que faz isso, que vai mandar na tua casa, que vai inventar, vai fazer uma busca e apreensão, coisas desse tipo. Agora, as pessoas têm que ter coragem para correr isso. Porque veja, senão vai chegar um momento que não tem saída, tá? E você não tem a quem recorrer. Que é um pouco, que é isso que eu chamo. Hoje nós estamos vivendo, não é além da desesperança, é um sentimento de insegurança muito grande. Mas o real poder está na sociedade, rapaz. Então essa é uma coisa. Com relação a outra pergunta, da rejeição das contas. Eu confesso, não sei se algum de vocês já ouviu a expressão vergonha alheia. É quando você se envergonha pelo ato ou pelo gesto de outro. Eu tive vergonha alheia com a atitude dos deputados com relação às contas. Te decepcionaste com alguém? Não especificamente, porque agora eu vou ter que fazer uso de uma brincadeira, né? Eu acho que foi o Barão de Tararé que dizia: não, eu não me desiludi, porque eu nunca me iludi. Entendeu? Então, mas eu acho que, deixa eu deixar claro, algumas pessoas dizem: o senhor não fica assim por ter sido traído? Não traíram a mim, gente. Traíram a sociedade, traíram a princípios, pô. Eu vejo hoje, a desenvoltura com que determinados políticos se movem naquilo que eles diziam ser um mar de lama, que aí eu chego à conclusão que eles deviam estar muito desconfortáveis do nosso lado. Porque agora eles estão num ambiente que de fato lhes agrada e lhes... E aí, gente, vamos lá, é para todo ponto, não é? Essa coisa é mais genérica, é mais geral. Me perdoe, eu não posso deixar de fazer essa observação. Eu fui governador no mesmo tempo que o governador Geraldo. Eu me lembro que o governador Geraldo falava do presidente Lula. Como é que eu posso entender isso? Tá? Eu tenho um sobrinho que é uma figura muito engraçada, que dizia: tio, está na hora da gente morrer já, porque está muito estranho. Eu digo: não, peraí, eu passo, eu prefiro ainda ver o que é que a gente consegue ir fazendo por aqui. Tu achas que o Geraldo Alckmin acabou com a carreira política dele? Não sei, eu te confesso que eu tenho dificuldade até de avaliar qualquer coisa. Para mim isso é tão estranho, é tão despropositado, é tão sem sentido, é tão sem nexo, que eu não consigo, rapaz. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que a história, eu de vez em quando recorro a ela, porque eu acho que ela é um professor fantástico. Tá certo?
Quando você olha a história da humanidade, você vê que grupos, segmentos, nações inclusive, que tinham um histórico de confronto, de conflito, se uniram em determinados momentos. Não é? Em prol de causas. Pronto. Essa é a diferença. Mas se uniram quando tinha um propósito para essa união, rapaz. Por isso que quando alguém me perguntou, mas o pessoal que estava do seu lado, que foi para o lado do atual governador, como é que o senhor viu isso? Eu peguei isso com tristeza, não é o fato deles terem ido para lá, não. Se eles tivessem ido para lá e a gente estivesse vendo um baita do governo, construindo as coisas, fazendo, na verdade, o Estado cada vez mais se fortalecer, isso ia me deixar feliz, não era infeliz, pô. E aí eu não estou fazendo fantasia, não. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Então, propósito, causa. Agora, eu não consigo ver propósito nesse. Algumas uniões estão aí. A não ser, eu prefiro não ver o propósito, que é o que eu consigo, pelo menos, imaginar que deve estar levando à aproximação. Tem muita gente fazendo campanha de forma muito desconfortável por aí, né? Aliás, que muda de discurso e de camisa de acordo com o município, inclusive. Que é uma coisa muito curiosa. Aliás, eu tenho andado muito pelo estado do Pará, sabe? E é curioso porque é uma coisa que eu sempre gostei de ver programa eleitoral. Acho que é vício meu ver programa eleitoral de muito tempo. Eu tenho assistido. E eu cheguei... Eu não ia perder a piada. Vá gostar de coisa assim, ruim no raio que eu parta, né? Eu te assisti muito em programa eleitoral, inclusive, viu? Eu não posso perder essa atitude, Thiago. Mas eu tive lá em Tomé Açu esses dias, eu estava conversando com uma pessoa em Tomé Açu sobre política, eleição, né? Aí surgiu essa questão de programa eleitoral e a pessoa virou assim, nossa, eu estou vendo o fantástico mundo de Bob lá. Porque parece que eu me sinto na Suíça. Eu ligo o programa eleitoral, o Pará, as estradas estão todas bem pavimentadas, ninguém morreu na pandemia, houve geração de emprego e renda, não houve lockdown no Pará. E quando a gente vai para a realidade do Pará, é outra realidade. Eu andei na PA 150, já tenho, que eu andava com muita frequência 3, 4 anos atrás. Eu fazia Belém, Marabá em 6 horas. Eu levei 10 horas para sair de Belém para chegar em Marabá. Entre Jacundá e Goianésia, nem asfalto tem mais. Eu andei em alguns municípios aqui, como caminho para Tomé Açu, indo para Bragança. As nossas estradas estão péssimas. As reclamações em relação à qualidade hoje do serviço público de educação, de saúde, escolas caindo, superfaturamento em jardinagem de um lado da escola, mas o teto da escola caindo de outro, falta remédio nos postos de saúde aqui em Belém. Isso é reflexo um pouco da qualidade daquilo que nós estamos elegendo. Eu entendo que chegou a hora, eu vejo muita gente aqui, nós precisamos nos unir, como cidadãos de bem, aqueles que não perderam sonho, aqueles que ainda têm utopia, aqueles que ainda entendem que nós precisamos construir um projeto para esse Estado. A superação da nossa condição de subdesenvolvimento, como já dizia várias vezes, é uma questão de determinação individual e coletiva. E nós precisamos ter a capacidade de nós determinarmos a sermos diferentes do que nós somos atualmente. Mas isso pressupõe o quê? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Quem se sente chamado e vocacionado para o processo eleitoral precisa ser candidato. E nós precisamos ter a capacidade de apoiar pessoas de bem, pessoas que tenham valores, pessoas que estejam preparadas para nos representarem, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional. Esse é um grande desafio. Eu acho uma coisa aí, sabe, Eduardo? Diferenças vão existir sempre. Que eu acho que a gente precisa ser capaz de ter a maturidade de valorizar o que nos une, não o que nos divide. Este eu acho que é um dos grandes desafios que está posto para todos nós. Claro que alguém estava falando agora em escola e tal. Alguém deve dizer, mas no governo já também tinha escola, que ainda é provável, é possível. Eu não consegui fazer tudo que imaginei, não. E quero dizer que quem chegar prometendo que vai fazer, não vai. Não tem chance de fazer isso. A minha questão é que a história, eu acho que ela se constrói, cada um fazendo a sua parte, e isso vai subindo degraus. O pior é que não é isso que a gente está construindo, não é isso que a gente está assistindo.
Tem uma escola ruim, eu cheguei a ver escolas. Acertei em tudo? Claro que não. Alguém não ficar pensando, não, já tenta pensando que ele não acertei em tudo não, errei também. Tem coisas que eu faria diferente? Certamente. Agora não dá para negar o seguinte, se você tiver cuidado com isso, você consegue fazer algumas coisas. Foram 18 hospitais e não são 18 qualquer hospitais. Nós implantamos 18 hospitais de média e alta complexidade. E eu vou dar um número que pouca gente deve saber. Teve um momento, na verdade, onde você tem uma avaliação qualitativa dos hospitais. E tem uma categorização, vamos dizer assim, que é chamada ONA. Que tem ONA 1, ONA 2 e ONA 3. Os hospitais ONA 3 são os hospitais de maior qualidade. Não só qualidade de equipamento, como qualidade de prestação de serviços, qualidade, na verdade, global do hospital. No Brasil tinham 10 hospitais públicos ONA 3. 10 no Brasil inteiro. Desses 10, 4 estavam aqui no Pará. Eu não posso deixar, isso não me envaidece enquanto, mas de dizer, usar isso como dizer o seguinte, é possível. A questão do hangar, a Independência, a João Paulo, a Perimetral. Eu vou aproveitar. Agora, se prestar uma atenção só para um negócio, nas grandes obras desse estado, do lado da história da placa com o nome do governador, é só ir lá no Parque do Tinga, que também está lá ainda. Nós fizemos questão de colocar uma placa com o nome de todos os operários da obra. Isso pode ter passado despercebido da maioria das pessoas. O que a gente queria com isso mostrar? A ideia de que a construção é uma construção coletiva. Fugir do personalismo, né? Claro. Claro. Eu tenho uma pergunta que vai em relação a isso, tá? Depois da gente ver assim os governos crescentes, veio do Almir Gabriel, pegou o seu, foram Alça Viárias, hospitais regionais, hangar, o Tinga, rodovias aí. Como é que vocês veem hoje a ausência de obras estruturantes no Pará? Porque nós estamos há quase 4 anos e não temos uma grande obra no estado. Eu acho que a maior obra do estado é a reforma da ponte de Outeiro e o Mangueirão. Fora isso, a gente não vê nada. Tá? Essa é uma das perguntas que cabe bem no que vocês estavam falando aí. Comenta logo assim. O que eu posso dizer é o seguinte, provavelmente vai ter gente que vai dizer, ah, isso é coisa da oposição, existe sim, tem obras aí. Agora, cadê? Cadê? 4 bilhões e meio em empréstimos. Cadê? E você não vê nada. Cadê? Não, mas tem uma bolsa, não sei o que, para os meninos e tal. Está tratando bem os servidores. Não sei quando é que está esse negócio desse aumento. Que eu quero. Porque o Jatene era péssimo com essa história de. Como o servidor ia ser péssimo com o servidor, se eu pudesse ter feito diferente. Então, a gente tem que acabar. Eu acho que essa discussão tem que ter um pouco mais de qualidade e um pouco mais de verdade. Para mim, esse é o problema. Ah, o Jatene gastava com propaganda. Vê quanto nós gastávamos, vê quanto está sendo gasto em propaganda. Compara, gente. E eu estou pedindo isso, eu não sou candidato, não. Compara, mas pelo menos para você saber o seguinte: tem alguma coisa aqui que está mal, então eu vou num outro rumo. Porque essa história de eu estou sem alternativa, eu tenho dificuldade de aceitar isso. Pará tem alternativa? Eu acho que tem mais do que um candidato. Essa é uma outra pergunta. Eu acho que tem vários candidatos aí. E vou ser absolutamente franco. A única certeza que eu tenho, e acho que como eu, qualquer pessoa que tenha um mínimo de informação verdadeira, é que o que está aí está muito complicado. Então experimenta algo novo.
Quem que você não serviu? Ah, não. recomenda? Não. Aí eu acho que a sociedade, a população vai escolher. Mas tem alternativa. Eu acho que se tem mais de um, tem. Por que eu digo isso? Porque se estiver mais ou menos organizado, quem colocar lá, vai para cima em vez de largar e só vai. Vai, pressiona o tempo inteiro. Faz o caboclo tentar cumprir a sua agenda. Mas eu acho que tem uma questão importante. Não é só nós termos alternativa, nós temos alternativas. Alternativa real e concreta. Mas nós precisamos também eleger para a Assembleia Legislativa deputados que tenham a capacidade de fazer o enfrentamento desse debate, dessa agenda. Veja que é isso que eu estou te dizendo. Não basta você pegar essa pessoa. Você precisa estar permanentemente monitorando isso. E quem é a casa que deve monitorar isso? Assembleia Legislativa. Pelo menos... Tem uma pergunta sobre isso. Nós temos umas candidaturas outsides aí, que aparecem aqui no Estado, para deputados principalmente. Vocês acham que eles conseguem vencer o desafio, se chegar lá, de enfrentar esse sistema político que nós temos e esses feudos? Eu acho que tem uma frase, eu acho que é do Weber, que se o homem se der ao direito de tentar o impossível, ele nunca vai saber o que é possível. E eu acredito nisso. Eu entendo que é mais fácil um outsider fazer o enfrentamento disso do que alguém que já entra totalmente comprometido e amarrado com os grupos políticos que já estão teve hoje. chance de fazer e eu já sei que não faz. Não fez. Essa para mim é por isso que eu estou te dizendo. Mais perguntas, Carolina? Bom, Rapaz, nós estamos aqui há não sei quanto tempo que nós estamos no debate, mas eu gostaria de dar a oportunidade para o professor Helder Mello fazer uma pergunta ali. O professor Helder Mello, que é alguém com bastante experiência. Helder, vem aqui na frente para você se aparecer na televisão aqui, aparecer na filmagem. Algo sempre, sobe aqui, suba, por favor. Não, para aparecer na televisão. Pega bem na imagem que eu estava vendo aqui. Não pega. Ali em cima, ali em cima. Ponto. Ali em cima. Objetivo. Vamos lá, bem objetivo. Professores, desde 15 de novembro de 1889, nós tivemos aí uma troca da monarquia pela república, através de um golpe. Por incrível que pareça, isso não é ensinado em sala de aula. Nós agora também temos praticamente claro, em todo o Brasil, que nós trocamos uma família real pelas famílias reais de cada ente da federação que nós temos hoje. Professores, nós temos pessoas que ainda hoje, desde 1967, ainda estão em cargos políticos. É justo que nós mantenhamos uma condição dessa, principalmente aqui no Pará, que desde 1967 tem uma mesma pessoa em cargo público, e mesmo neste período não existe um cidadão que pudesse trocar esta pessoa? Será que é isso, professor Eduardo, professor Jatene, que a gente podia discutir, ou que talvez afaste as pessoas da política? Essa pergunta. Bom, eu entendo que chegou a hora de nós fazermos o enfrentamento desse debate. Existem deputados estaduais que estão em 7º e 8º mandatos, e me perdoe a franqueza, sem ter prestado um serviço público realmente de qualidade para a sociedade. Se mantém no cargo através das negociatas que são feitas de eleição a eleição. E a nossa Assembleia Legislativa paga um preço muito alto, professor Helder Mello, pela qualidade daqueles que nós votamos. Como eu disse no início do debate, nós estamos diante da pior Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Eu acho que nós temos opção sim, são quase 600 candidatos a deputado estadual. Será que nós não temos, dentre esses 600 candidatos, uma pessoa que possa te representar dentro dos teus valores, dos teus princípios? O que nós não fazemos é pesquisar. Nós não pesquisamos, nós não buscamos informação, mas hoje nós temos ferramentas para isso. Nós temos WhatsApp, nós temos Facebook, nós temos Instagram, e as mídias sociais podem destronar esses donos desses reinos e desses feudos. A minha expectativa é que nós, como sociedade, tenhamos a capacidade de, primeiro, eleger pessoas novas, mas não basta ser novo em idade e velho no pensamento.
E nós temos herdeiros, inclusive, geracionais aí, que vão se reproduzindo, dinastias políticas no estado do Pará. Chegou a hora de nós pensarmos em eleger pessoas que são vocacionadas, preparadas, mas que tenham a capacidade de nos representar. E se não der certo, troca, elege outra pessoa. Nós precisamos fazer um enfrentamento disso. Quer comentar? Eu quero e eu vou ser muito breve. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que nós temos que experimentar uma mudança radical. Historicamente, nós sempre ficamos esperando que os candidatos se apresentem para nós na condição de cidadão eleitor. Então nós sempre ficamos esperando. O que acontece? Os que têm mais dinheiro vão aparecer mais, vão se apresentar mais, etc. Os que têm menos dinheiro vão ter mais dificuldade de se apresentar para nós. Está na hora de nós invertermos essa lógica. Está na hora do cidadão procurar, dentre os candidatos, o candidato que ele vai escolher. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender com isso. Sim. Mas para mim essa mudança, ela é estratégica e radical. Se eu ficar esperando quem vai passar, tá certo? Mais vezes na televisão. Se eu ficar esperando, não, eu estou esperando eu estou aqui como cidadão, sou eu que escolho, então eu espero que as pessoas se apresentem a mim. É muito desigual o processo político no Brasil. Eu ainda acrescento mais uma coisa. Veja, se isso é desigual, a gente tem que inverter isso. Sim. Se eu sou um cidadão efetivo, eu não vou ficar esperando que alguém se apresente. Não, eu quero saber, cadê? Pega essa lista. Deixa eu ver daqui. Quem é aqui que me parece mais razoável? E aí eu vou para cima. Gente, isso é uma mudança de fundo. De fundo. Não é o cara que grita mais alto, não é o cara que na verdade aparece mais na TV, não é o cara que pagou mais robô para botar o nome dele aqui nas mídias sociais. Não é isso não. É quem eu olhei, dá trabalho. Putz, tu está achando que tu vai ser cidadão sem ter trabalho, rapaz? Então reclama depois dos 4 anos. Talvez isso contribua para a gente começar a melhorar. E para as pessoas de bem também começarem a dizer o seguinte: não, eu não tenho grana para entrar nesse negócio, mas eu tenho uma história, eu tenho uma vontade, eu tenho um passado, eu tenho serviços prestados que eu posso, tá certo? E aí, se forem vasculhar a minha vida, vão achar. Eu acho que esse é um grande desafio hoje nosso, tu percebes? A gente tem que inverter a ampulheta aí. Eu acrescento mais um. 90% das pessoas, eu tive em Coraci, uma semana atrás, andando na orla, distribuindo santinho. Fazendo política corpo a corpo. Vamos lá. Mesa a mesa, pedia licença, sou o professor Eduardo, candidato a deputado estadual, entregava o santinho. Você tem candidato? Não, não tenho. 90% não tem candidato. Pois é, mas 90% não tem candidato. Uma questão que eu vejo também, sabe, Jatene, é que, além de nós pesquisarmos, nós temos pessoas que estão presentes aqui, nós precisamos também recomendar. Nós temos família, nós temos vizinhos, nós temos amigos, nós temos pessoas que estão em grupos de WhatsApp. Eu quero pegar esse teu exemplo. Por que não compartilhar num grupo de WhatsApp ou colocar no Facebook? Olha, eu recomendo essa pessoa, ela tem os meus valores, ela defende os mesmos ideais que eu defendo. Pois é, porque o que eu quero te dizer é o seguinte: quantos santinhos tu vai distribuir? Por mais que tu queiras, o que tu vais conseguir andar e distribuir é muito pouco. Tem um cara que vai do teu lado, bota 100 pessoas distribuindo os santinhos dele. Então é essa inversão que eu estou querendo que a gente faça. Pega a lista lá, pega a lista. E talvez a gente possa começar a cobrar mais. Tá certo? Até
da Justiça Eleitoral que explicite um pouco mais sobre a história de cada um. Para que o cidadão comece ele a buscar. No Brasil desigual como é, talvez esse seja um caminho necessário para a gente começar a melhorar a qualidade da política. Porque o programa eleitoral em si, primeiro ele já vem enviesado de nascença. O presidente do partido pode te dar mais tempo, menos tempo. Mesmo problema do fundão eleitoral. Então, mesmo problema. Então como era que você elimina isso? Por que na verdade nós não começamos a brigar isso? A Justiça Eleitoral quer fazer, tudo bem, olha, os candidatos têm que apresentar um histórico, tá? E esse histórico passa por uma verificação. E disponibiliza isso para a sociedade. E aí você começa a procurar. Porque senão a imagem vai ser a que tu tentas criar, tu passar. Não, mas deixa lá um pouco. Até porque também a turma que mentiu a teu respeito vai encontrar dificuldade de prosperar a sua falácia. Gente, eu enfrento 14 anos meter, que eu tinha estrada aquele processo que ficou, para depois de 14 anos chegar à conclusão que primeiro não tinham certeza se tinha havido o que disseram que tinha havido, e segundo, mesmo que tivesse havido, eu não tinha nada a ver com isso. E foram usados em todas as campanhas essa porrinhação. Ainda vai aparecer alguém também. Tá aí, é tudo igual. E, pô. Então, eu acho que coisas desse tipo é possível a gente fazer, e isso pode ajudar a começar efetivamente uma mudança, né? Era um pouco essa o que eu imaginava que a gente podia conversar um pouco, por que a gente deve participar da política. Mas para mim é fundamental. Se a gente não fizer isso, vamos ficar nos lamuriando, né? E vamos ficar deixando que decidam sobre as nossas vidas, né? Sem sequer opinar. Muito bem. Quero te agradecer, Jatene, em nome do Instituto Aviva, pela generosidade. Eu sei que você é muito procurado e você não aceita qualquer convite. Então, nós do Instituto Aviva, nós estamos felizes, alegres e diria até mesmo envaidecidos com a tua presença aqui. Espero que não seja a última vez ou a única vez, que seja a primeira de muitas. Você retorne, até mesmo porque o Instituto Aviva, para quem não escutou o início da conversa, é uma organização não governamental cristã, sediada em Belém do Pará, que surgiu em 2014. É jovem, muito jovem, mas que busca impactar e transformar a sociedade por meio da cosmovisão bíblica. Ali nós temos o nosso presidente, Francisco Fernandes, que nos dirige no Instituto Aviva. São 7 eixos de influência. Você que nos assiste, você está convidado a conhecer o Instituto Aviva. E se quiser, participe conosco. No eixo governo e política, nós queremos realmente formar uma nova geração, Jatene. Nós entendemos a necessidade e a importância de formar uma nova geração, que faça exatamente o enfrentamento dessa agenda. Queremos, no futuro, influenciar a eleição desde conselheiros tutelares, queremos incentivar a participação em conselhos municipais, queremos influenciar na eleição de vereadores, deputados. Estamos influenciando de alguma forma nessa eleição, porque nós entendemos que não há outra forma de nós construirmos a sociedade que nós queremos, a não ser por meio da política. A política, portanto, é um instrumento necessário. Nós estamos a um pouco mais de 10 dias da eleição. A eleição de 2022, agora, no próximo dia 2 de outubro, ela é a mais importante eleição da nova República Brasileira. Nós estamos definindo o rumo da nossa cidade nos próximos 40 anos. E nós temos aqui discutido, sim, princípios para essa eleição, valores. Temos valores inegociáveis: a ética, a probidade no trato com a coisa pública, a defesa da vida, a defesa da família, a nossa liberdade. Somos defensores da nossa liberdade, desde liberdade de expressão, liberdade religiosa. Entendemos, portanto, que esses valores, eles só são conquistados se nós efetivamente participamos do debate e participamos ativamente da política. Aliás, as nossas liberdades, nós temos percepção
que elas estão ameaçadas, inclusive nos últimos momentos, até mesmo pela forma como a política brasileira foi construída. Eu sou muito crítico da forma como, por exemplo, é indicado o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas a própria forma de indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, que na minha opinião, e é uma opinião minha, deveria ser o ápice da carreira da magistratura, portanto, deveria ser meritocracia e jamais uma indicação política. Isso pode ser mudado por um projeto de lei. Um projeto de lei apresentado por um deputado federal pode fomentar essa mudança. Isso é o único exemplo que eu estou discutindo aqui. Existem mais de 900 projetos tramitando no Congresso Nacional que afetam a fé cristã, que afetam a família, que afetam a liberdade. E para terminar, de manhã eu conversava com algumas pessoas lá em Tomé Açu, falando sobre colheita, sobre agronegócio, sobre colheita, e a qualidade da colheita depende muito da semente plantada. A qualidade da sociedade que nós queremos depende muito da semente que nós vamos lançar no próximo dia 2 de outubro. Então, eu recomendo que pesquise, como foi dada a mensagem pelo Jatene, pesquise, verifique a história. Não vá apenas por um programa eleitoral, por uma fotografia, ou por um santinho, uma imagem muitas vezes tratada por um Photoshop. Por trás de um rosto bonito, uma imagem simpática pode ter um grande mau caráter. E nós pagamos um preço muito alto por aquilo que nós elegemos. Há um provérbio bíblico, e eu quero terminar com ele, Provérbios 29:2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. O Estado parageme. Geme, e nós podemos mudar isso na eleição deste ano. Quero te passar a palavra para você fazer o encerramento, mas eu já te agradeço, já tenho pela tua generosidade, agradeço mais uma vez, e eu faço questão de agradecer, e aqui a diretoria de comunicação do Instituto Aviva, a equipe do som, são voluntários, pessoas que estão aqui até tarde da noite, que estão aqui realmente nos dando a oportunidade de produzir esse conteúdo, de fazer isso. Isso que nós fazemos no Instituto Aviva é através de voluntariado. E esse voluntariado aqui, às vezes, talvez falte na política. Pessoas que às vezes promovam o bem comum sem querer algo em troca. E nós queremos realmente que a política seja uma expressão disso, de pessoas que queiram servir a coisa pública em vez de se servir da coisa pública. Jatene, muito obrigado. Obrigado. Eu que quero agradecer a ti, Eduardo, ao Instituto Aviva. E não quero me alongar muito. Eu acho que qualquer que seja a escolha, sempre tem a possibilidade do erro. Mas que bom que a democracia permite com que a gente possa progressivamente e sempre corrigindo os erros. E eu queria terminar, eu muito jovem, eu li um livro do Hemingway. Alguns provavelmente leram Por Quem os Sinos Dobram. E como eu me criei no interior, existia o princípio de quando alguém morria, que era conhecido, você tocava o sino da igreja. E sempre as pessoas perguntavam mesmo, quem morreu quando tocava? Tinha um toque muito particular, a forma de tocar o sino. Quando eu fiquei um pouco mais taludinho, adolescente, eu vi esse livro do Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram, e li. E ele tem uma abertura fantástica. Não é do Hemingway, mas é de um pensador, acho que do século XVII, onde ele dizia mais ou menos o seguinte: nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem que morre me enfraquece, porque eu faço parte do gênero humano. Se um torrão se desprende da Europa, a Europa fica diminuída.
E por aí vai para concluir e dizer o seguinte: por isso, então nunca pergunte por que os sinos dobram. Eles dobram por ti. Isso me marcou muito. O que eu quero te dizer, a Eduardo e a todos, enfim, ao Instituto, é que eu não sou tão generoso assim, não. Eu não vim por vocês. Eu vim por mim. Eu vim por acreditar que se cada um e todos nós não tentar no limite defender as suas causas, seus princípios, seus valores, progressivamente a gente vai perdendo a capacidade não apenas de defendê-los, mas talvez até a percepção do quanto eles são importantes. Isso vai terminar banalizando. E qual é o sentido das coisas? Então, eu não quero perguntar por que os sinos dobram, não, porque eu aprendi que eles dobram por mim também, tá certo? Quero desejar a cada um e a todos, agradecer a paciência de nos ouvir por esse tempo, desejar, enfim, muita saúde, muita paz a todo mundo e, sobretudo, que Deus nos dê sabedoria e ilumine nas nossas escolhas e nos faça, de cada um e de todos, um instrumento da criação de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais feliz. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem, obrigado, Jatene, obrigado a todos e até o nosso próximo programa.